Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. A nossa convidada de hoje, ela é poderosa. Sim, ela é muito poderosa. Ela é entusiasta, ela é vibrante. Ela, sabe, desde muito pequena já saiu de casa desbravando o mundo. Ela é incrível. Ela é do marketing digital, do tráfego pago. E hoje ela vai dar uma aula pra gente aqui nessa vertente. Então assistam, ficam ligadinhos pra pegar essa onda aí e surfar. Haha! Ela é Aline Vieira! Oi, Kleber, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos começar então. Aê, bem-vinda, muito Obrigada. bem-vinda. Então você está atuando, né, nessa área do marketing digital e o tráfego pago, que são duas coisas diferentes. Uma coisa tá dentro da outra, né? Tá. Marketing digital, no caso, seria o mercado, né? Tráfego pago é algo dentro do marketing digital. Certo. E ainda dentro do tráfego pago a gente consegue nichar, né? Se eu quero trabalhar, por exemplo, com tráfego exclusivo para negócios locais, se eu quero trabalhar de repente ali com lançamento, se eu quero trabalhar com algum outro tipo de segmento, a gente sempre vai fazendo esses nichos ali dentro, né? Tá, vai preenchendo ali. E você nasceu em qual estado do Brasil? Eu nasci em Petrópolis, né? Minha família toda é mineira, né? Então, meu pai é de Conselheiro Lafayette, minha mãe é de Mercedes, né? Nasci no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E atualmente estou morando em Campinas. Uau! A infância você passou em Petrópolis. É isso. Lá em Infância e Petrópolis. adolescência. É porque é região serrana. Região serrana, exatamente. E você tem uma noção, por que tem esse dizer, esse algo, região serrana? Sim, então. Na verdade, conheço um pouco da história de Petrópolis, né? O que se ouve dizer que Dom Pedro, ele errou o caminho quando estava indo para Minas Gerais e particularmente ele entrou na serra. Gostou tanto de Petrópolis que resolveu até morar ali por um tempo. Grande parte da história de Dom Pedro foi ali em Petrópolis, né? Então ali tem o Museu Imperial com 150 quartos deles, né? Da família imperial. Tem inclusive o corpo de Dom Pedro e da Princesa Isabel na Catedral. É uma cidade, realmente, é a cidade imperial, né? A cidade histórica de Dom Pedro. Ele gostou tanto do clima da cidade, que é mais fria, né? Serra e tudo mais, que ele meio que arquitetou a cidade parecida com a Europa. Então Olha, a cidade é muito bonita, que né? incrível. E é uma cidade muito Cidade turística. turística. Muito turista, tem muita gente Uhum. nessa vibe. E a infância lá, porque a impressão, a imagem que a gente tem de Petrópolis é que é tudo muito alto, muito morro, né, montanhas. Tem algum plano? Tem. Plano? Tem. A cidade é assim, a cidade é toda plana, mas realmente parece um vale, né? Aí nas regiões, enfim, é tudo mais montanha Olha, mesmo. porque às vezes que eu passo na BR-040, que é na lateral, a impressão que eu tenho é que é tudo muito pro alto, né? A cidade Uhum. é toda projetada no alto e não é. Ela tem então Tem. planos, Aham, né? tem. Uhum. E esse museu, ele tá também no plano. Tá, exatamente, no centro da cidade. No Uhum. Casal do Centro. E a infância lá, né, brincava na rua, aquela coisa de interior mesmo. É. Exatamente. A gente não tinha muito esse negócio de celular, né? Então a gente ficava na rua, jogava vôlei, jogava queimada, brincava de pique-esconde, tinha a brincadeira lá do barra manteiga. O que é essa barra manteiga? É uma brincadeira assim que ficava mais ou menos, ficava lá umas 10 pessoas de um lado, 10 crianças do outro lado, e aí todo mundo ficava assim. Aí vinha uma pessoa do outro lado e falava barra, batendo na mão, né? Aham. Quando falasse manteiga, tinha que sair correndo. Se caso a pessoa. É tipo um piquetá, se encostasse na pessoa, essa Alcançar. pessoa daqui ia pra lá. Aí Alcançava. ganhava o time que mais trazia a pessoa pra cá e o que de nada Ah. sobrasse de lá, né? Hoje em dia tá precisando desse resgate dessas brincadeiras, né? Que tinha antigamente, Verdade. que né, gastava energia, calorias, era Uhum. mais interativo, né? Porque Uhum. hoje tá tudo mais virtual, é Tá. outro tempo, né? Mas é interessante resgatar, né? Fazer esse resgate dessas brincadeiras, que no interior era muito comum. Sim. E teve muito contato com as primas, os primos? Sim. Mais ou menos, porque digamos assim que toda a minha família é mineira, né? Então foi aos pouquinhos todo mundo se migrando para Petrópolis, né?
Então tinha ali meu avô, tinha ali os meus tios, né? Da parte da minha mãe, da parte do meu pai, nem tanto, né? Meu pai, já a família do meu pai já era um pouco mais distante, não ficava ali na parte do Rio. Mas eu tinha contato com meus primos voltados para a família da minha mãe. Então tinha mais ou menos ali uns 4 tios, mais ou menos, em Petrópolis e tinha os primos. Depois os tios, todo mundo, não, vamos voltar pra roça, não quero saber mais de cidade, não quero saber de mais nada, e eu vou voltando pra Minas, né? Tem um tempo que chega um tempo que volta, né, pro seu habitat ali, onde você nasceu, né? Te Onde se chama, puxa, né? Identifica, Exatamente. né? Parece que tem um chamado. Uhum. Porque assim, aqui na cidade grande, né, na capital, muitos amigos, eles questionam, pontuam, eu não tive contatos com os meus primos, com as minhas primas, quando eu era adolescente, infância. Porque eu, particularmente, eu tenho muito contato com os meus primos, a gente é muito amigo, muito parceiro. Então, o pessoal da cidade grande, das capitais, não tem esse contato, porque é tudo muito longe, né? Os parentes moram em outros bairros distantes, então não tem esse convívio. E você acha assim que primo é considerado primo até que grau? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Realmente. Porque, por exemplo, a gente é primo já, acho que do terceiro grau, né? Por aí. Eu tenho um primo que eu falo, você é meu primo. Ele fala, não, a gente não é primo, porque a gente já é terceiro grau. Não, não é primo. Não é. Enfim, é consideração ali. É verdade. E aí você vai crescendo, vai estudando ali na cidade mesmo, tudo ali em Petrópolis. Isso. E aí é chegado um momento que você muda de cidade, muda de estado e vem para Campinas. Então, Kleber, só para você entender um pouco melhor, né? Até para o pessoal também me conhecer um pouco, o pessoal fica sempre perguntando, mas por que Campinas? Né? Tipo, tantos lugares para poder escolher, por que Campinas? E eu costumo dizer que isso tem algo enraizado dentro de mim que foi desde mais nova mesmo, sabe? Porque era, digamos assim, um chamado para uma profissão que eu estava querendo. E naquela época, eu não estava mais morando com os meus pais, né? Eu estava casada, estava morando junto com meu ex-marido na época. E particularmente a gente não estava num relacionamento já tão saudável. E particularmente também não... Eu já tava com vários problemas. Era crise no casamento, tinha acabado de sair do meu único trabalho, digamos assim, de carteira assinada que eu tive por mais tempo, que foi de 3 anos e meio, lá em Petrópolis, que eu trabalhava na área de fotografia, né, numa fotótica. Inclusive, tenho um carinho enorme por todo mundo que tá lá. Sempre quando eu vou lá para Petrópolis, eu passo lá nas lojas. Eles me chamavam de novinha. Porque você é muito precoce, né? Casou muito nova, né? Sim. Aí foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de sair desse trabalho. Aí eu utilizei do valor da minha rescisão para poder tirar minha habilitação. E eu particularmente estava concluindo ali o meu ensino médio, né? Então eu estava fazendo alguns cursos e tudo mais. Queria estar particularmente fazendo alguma faculdade. Só que na época eu tinha problemas com ansiedade, com depressão muito fortes mesmo. Então eu tinha medo de fazer algo que particularmente assim pudesse me prender e eu não consegui concluir. Então eu comecei a fazer cursos técnicos, né? Fiz administração durante 2 anos e meio, né? A parte tecnóloga mesmo, né? Fiz cursos, no caso, voltado para informática, essas coisas que a gente tem que fazer, de inglês e tudo mais. E fiz o de aeromoça, de comissária de bordo. Uau, que demais. E aí foi a partir daí que eu decidi mudar para Campinas, porque uma das comissárias disse lá que o aeroporto de Viracopos, né, que é o de Campinas, era o que mais bem pagava. Questão de região Brasil em si, né? Então, Que pagava melhor. Que pagava melhor e que particularmente eu também não queria morar no Rio de Janeiro centro, né? Então, eu falei, eu vou para algum lugar que particularmente não seja tão longe de Petrópolis para questão de logística, visitar a família, aquela coisa toda. E decidi vir para Campinas. E nesse meio tempo você atuou fazendo todos esses cursos. E para conciliar os horários? Então, porque particularmente enquanto eu estava em Petrópolis que eu fazia esses cursos. Aí, quando fiz o curso de comissária de bordo, a gente fazia o curso, né? Eu fazia com a gente porque vinha um monte de gente lá de Petrópolis e descia pro Rio junto, numa van. A gente saía daqui todo sábado, 5 horas da manhã, e voltava todos, né, no mesmo dia, 8 horas, 9 horas da noite. Então, o curso era sábado, mas o de inglês, o de informática e o de administração era tudo meio de semana. Ah, entendi. Conciliava, né? Semana e sábado, final de semana. Sim. E dá um certo medo,
assim, receio de sair da zona de conforto para ir em um outro estado? Tá. Porque no caso, na época, eu só tava com R$ 2.000 no bolso. Foi em 2019, final de 2019. A pandemia estava para começar, né? Tava chegando. E a gente já vai entrar nessa parte porque foi aí que eu comecei meu negócio. Mas aí, então, final de 2019, particularmente, foi quando eu pensei assim, tá, só tenho isso aqui, mas é o que eu tenho e eu preciso sair. Tava com alguns problemas, né, com relação à questão de casamento, essas coisas. Tinha acabado de ser demitida da empresa lá por cortes, né, e tudo mais. Então eu falei assim, não quero ficar aqui mais na cidade e eu não consigo crescer aqui, né? Na época eu sempre tive uma mentalidade assim de trabalhar muito, aquela coisa toda, sempre fui muito trabalhadeira, sempre comecei a trabalhar desde muito cedo, né? Com 11 anos eu já saía pra rua pra vender brinco com a minha irmã. Com 13 anos já cuidava de babá da irmãzinha, da amiga da minha irmãzinha, da creche. Com 15 anos já comecei a trabalhar em empresas. Sempre precoce, sempre direcionando, se movimentando, né? Movimentando a vida. Exatamente. E aí com 17 foi quando eu entrei para essa outra empresa que é de ótica, aí fiquei até os meus 21 anos e aí que eu vim para Campinas. Então eu falei, só tenho isso aqui. Só que eu queria, tipo assim, trabalhar na área de comissária de bordo, já sabia que não seria tão fácil, que não iria ser de primeira, que eu precisaria ainda fazer uma prova da ANAC, que eu precisaria dar homologação, aquela coisa toda. Mas eu vim. Só que no meu ensino médio, eu já era, no caso, já tinha sido formada pela escola do Augusto Cury, porque como eu também estudava muito, eu tinha feito uma prova e ganhei bolsa para estudar num colégio particular, que era que mais bem aprovava lá em Petrópolis, né, no estado do Rio de Janeiro todo em si. E você lia muito? Muito, sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre gostei muito. Então eu fiz o meu ensino médio nesse colégio particular, que era o Colégio PH. Aí lá tinham várias atividades complementares, como por exemplo essa da Escola da Inteligência, que é a escola do Augusto Cury. Então eu fiquei ali mais ou menos 3 anos estudando inteligência emocional, socioemocional e multifocal. Nossa, deu para aprofundar mesmo, né? 3 Muito, anos é uma muito. longa estrada. Sim, e participava do coral lá também, tinha várias atividades bem bacanas lá no colégio, né? Então isso me abriu oportunidade. Por quê? Porque quando eu fui colocando currículo antes de vir para Campinas, particularmente várias empresas assim estavam me chamando, só que teve uma exclusivo que deu um tempo para eu conseguir pelo menos viajar para Campinas para fazer entrevista, né? Porque até então eu tinha ido para Campinas, conheci a cidade, coloquei no currículo o endereço onde eu tava, que eu fiquei hospedada. Sim. Porque se eu colocasse o endereço de Petrópolis, eles iriam orar, mas essa menina não é daqui, não vou contratar. Então, Faz sentido. então eu precisei colocar um endereço. E geralmente as entrevistas estavam todas, quando estavam me chamando, era de um dia pro outro. E assim, de ônibus, né? Se fosse pegar um transporte, 10 horas de viagem mais ou menos. Então eu não conseguiria chegar a tempo. Aí teve uma empresa em particular que tinha um processo seletivo, né? Queria acontecer dentro de 10 dias e aí eu me programei e consegui ir. Isso lá em Petrópolis. Isso, eu tava em Petrópolis, só que eu fui fazer o processo seletivo em Campinas. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Em 2019. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, era um hotel premium, né? Bem utilizado para eventos, essas coisas, palestras, enfim. E tinham quase mais ou menos assim umas 100 pessoas. Aí no meio do processo seletivo, metade já tinha ido embora e foi ficando o pessoal mais selecionado. Aí teve uma parte que eles explicaram de que se tratava a vaga e explicou para qual área que era. E era para a área de PNL, hipnose, análise comportamental. E eu sou apaixonada por essa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, porque lá em Petrópolis foi quando eu comecei a aprender sobre essas coisas, né? Pela escola do Augusto Cury e também tinha um outro mentor lá que trabalhava bastante com essa área de PNL, Programação Neurolinguística. Olha que interessante. Não, explica pra gente essa PNL, como funciona, enfim, como que é o proceder. Sim, então, a programação neurolinguística, Kleber, o pessoal de casa, funciona assim. Ela entende exatamente como que todo ser humano foi programado. Então, ela entende exatamente qual que são os pensamentos dessa pessoa, né, o comportamento dela, o que vai fazer ela ter determinado tipo de resultado, os hábitos que são construídos,
né? Então, consegue entender como todo ser humano foi programado para, consequentemente, conseguir tratar alguma dor, conseguir fazer com que ela performe, né? Tenha alta performance em todas as áreas da vida dela. Então, digamos que ela foi considerada assim uma filosofia, uma ciência do sucesso, né? Porque ela vai trabalhar e vai pegar muito ali da psicologia, ela vai trabalhar muito com a questão de psicanálise, ela vai trabalhar e vai entrar muito ali na neurociência e, consequentemente, ela prega que os pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos e que geram resultados. Então, se você tem um pensamento negativo, isso vai te gerar um sentimento negativo também. Consequentemente, você vai ter uma atitude negativa e um resultado negativo. Agora, se você conseguir fazer o contrário, a gente chama de uma reprogramação, né? Você consegue estar transformando isso em coisas positivas. O pensamento que é positivo, consequentemente, vai te gerar um sentimento positivo, uma ação positiva, um resultado positivo. Mas por dentro desse estudo, dessas técnicas, é possível reverter um exemplo? Às vezes uma pessoa que é negativa, pensa negativa, enfim, que está ali, né, vibrando no negativo, de fazer ela ter uma consciência e mudar essa chavinha? Sim, dependendo do grau, porque acontece, a gente entra numa questão de crenças limitantes, né? Então, por que aquela pessoa ela tem aquele pensamento negativo? Porque ela tem uma experiência de vida negativa com relação àquela questão. Então, a realidade em si não existe, ela é subjetiva, né? A gente costuma dizer que você está colocando lentes nos seus olhos, né? Se a gente pedir para você, por exemplo, olhar aqui para esse ambiente, você vai prestar atenção mais em algum detalhe específico que está ali, mas eu vou olhar para o mesmo ambiente e vou enxergar outra coisa, algum outro detalhe. Então, consequentemente, você tem uma visão da realidade que eu posso não ter, e vice-versa. Então, se a pessoa tem uma visão negativa referente àquele acontecimento, o que a gente precisa fazer é trabalhar com a ressignificação. É onde, por exemplo, muitas pessoas são curadas de trauma. Por exemplo, quando uma criança ela se assusta, passa na frente de uma casa, o cachorro late, ela se assusta, ela tem medo de cachorro e ela não entende o porquê, né? Depois que ela vai resgatar isso na memória, entender, porque quando eu era criança, o cachorro veio para cima de mim. Mas a interpretação, ou seja, o rótulo que ela colocou naquele acontecimento era que o cachorro ia morder ela, mas de repente ele foi para brincar. Então, se ela conseguir ver outras crianças, né, ou pessoas brincando, acariciando um cachorro chegando, se aproximando, e conseguir realmente ter aquele contato, consequentemente esse trauma dela, essa visão dela pode ser diferenciada, né? Tem uma distorção ali da realidade. E a partir daí, ela consegue e ressignificar aquele rótulo. Ela vai dar um novo significado para aquele acontecimento. Ela passou por uma etapa, né? Ela Sim. conseguiu vencer ali uma etapa, né? Isso, ela saiu, por exemplo, de uma crença limitante para uma crença possibilitadora. Olha, então tem todo esses compreensão, todos esses caminhos, né, que é possível. Uhum. E aí voltando lá para sua entrevista, então lá a partir daquela entrevista você foi começando a entender o método que eles estavam aplicando. Exatamente. Porque aí, nesse caso, eu fiquei super empolgada, né? Falei assim, nossa, é minha cara esse negócio. Eu comecei a falar, porque eu já estudei isso, e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, que não sei o quê. Enfim, então, porque teve aquela parte, né, individual da gente conversar e ser entrevistado, porque tudo estava sendo muito em grupo, né? Até para eles avaliarem isso daí mesmo. Aí eu me lembro que eu virei pra menina do RH e falei assim, olha, se eu passar, me avisa com antecedência, porque como eu disse, eu ainda tô me mudando. Eu tô saindo do Rio, tô vindo pra cá, tô trazendo minhas coisas aos poucos. Kleber, eu não tava me mudando nada. Eu não tinha nem onde ficar aqui, em Campinas, eu não tinha onde ficar. Eu falei, como é que eu vou conseguir? E nisso, quando eu vim pra fazer a entrevista... Porque você é intuitiva, né? Sim, você tem intuição. sou. E aí quando você estava vindo para fazer a entrevista... Eu sou muito intuitiva, eu tenho muito aquela fé positiva, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas ao mesmo tempo planejando, né? E aí, quando eu vim pra fazer a entrevista, eu fiquei num Airbnb. E a moça que me recebeu no Airbnb, ela falou assim, você veio aqui fazer prova, porque você veio do Rio, conversando comigo, né?
Ela gostou tanto de mim que ela falou assim, olha, se você passar pra entrevista de emprego, então, não sei como você vai ter coragem de vir, né? Mas se realmente você tiver coragem, você pode ficar aqui. Eu alugo um quarto aqui pra você, você pode ficar aqui. Uau! Aí, ou seja, eu senti que foi realmente uma preparação Um ali sinal, né? de Deus pra eu ficar. Aí eu falei assim, tá bom. Só que isso ela falou comigo depois que eu saí da entrevista, né? Quando eu voltei da entrevista. Aí eu voltei pra casa. Como eu já tinha separado do meu ex-marido, eu tava morando com meu pai. Contei pro meu pai falou assim, Aline, você não vai conseguir. São só 5 vagas. Você competiu com muita gente. Eu falei assim, pai, são só 5 vagas. Mas eu só preciso de uma. Uhum. Eu só preciso de uma. Aí ele falou assim, tá bom, então tomara que você consiga. Aí eu fui, passou mais ou menos, assim, uns 3, 4 dias, assim, né, de uma semana pra E outra. Porque foi no você final de ficou semana. naquela expectativa de telefone, e-mail, chega, Ó, chega? eu fiquei, porque, pra ser bem sincera, eu me identifiquei muito. Assim, você imagina só, eu trabalhei 3 anos e meio numa empresa que eu particularmente não era feliz. Trabalhava ali atendendo o público, tudo bem, gostava muito de atender o público, mas eu não gostava. As pessoas que estavam trabalhando comigo eram bem, assim, não gostava, sabe? Tipo, eram bem tóxicas nesse sentido. Então, não me sentia bem no trabalho onde eu tava, ficava lá mais por obrigação, por necessidade mesmo. E em Petrópolis a gente não tinha como crescer. Ou você fazia uma faculdade para poder conseguir R$ 500 a mais no salário, 2.000, R$ 1.000 a mais no máximo, ou você empreendia e você conseguia deslanchar, E né? no fixo, um trabalho fixo, começa a ficar maçante, repetitivo, né? Cumprir uma carga horária. Nossa, Você, tinha sábado que eu tinha que trabalhar. você não tem uma liberdade geográfica, de agenda, né? Você deixa de fazer uma série de outras atividades, né? Com familiar, Exatamente. amigos. E a vida passando, né? O tempo passando. Ficava muito presa. Por exemplo, sábado eu trabalhava meio período, aí eu tinha, como estava começando a fazer o curso de comissária, eu tinha que ficar depois cumprindo mais horas, né? Porque eu tinha que parei de trabalhar no sábado, mas tinha que repor no restante, entendeu? Então, Uhum. realmente ficava complicado para mim essa questão. E aí eis que, de repente, eles te ligaram ou mandaram e-mail pra minha resposta, que tá todo mundo curioso, né, Terráqueos? Tchan, 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 tchan. Eles me ligaram, né? Inclusive eu tenho uma gratidão até hoje pelo Michael Ribeiro, né? Porque particularmente, digamos assim, que foi através dele, do que ele foi ensinado ali, que eu comecei a realmente ter um mindset, digamos assim, que pudesse me destravar com relação a essas crenças limitantes que eu também tinha, né? Fui me desbloqueando para eu poder conseguir construir o meu negócio. Só que foi por muito pouco tempo. Porque se for parar pra pensar, beleza, eu já estava estudando, já entendia, já estava conseguindo trabalhar minhas emoções para me preparar para isso. Só que eu fui para a empresa, foi final de 2019, já março, teve o lockdown total Mas de 2020. antes que chegue em março, que é o lockdown, que chegou a pandemia mesmo mundial, né? Eles entraram em contato com você? Aham, por ligação. Falou que eu fui aprovada e falou para eu poder ir, né, na próxima semana para poder fazer já o exame admissional. Nossa, e você vibrou? Como é que foi isso? Consegue Falei pro lembrar? meu pai, viu pai? Falei que eu ia conseguir. Eu te falei, você duvidou de mim. Meu pai duvidando de mim. É porque o meu pai, ele já é mais velho e ele tem muito essa questão de proteção, né? Uhum. Então, ele sempre, tipo assim, sabe aquele, o tipo 6 do Enneagrama que a gente fala, né? O precavido. Ele é são consideradas pessoas assim mais negativas, mas não é por mal. É porque de repente já passou por alguma experiência negativa e particularmente quer te proteger daquilo. Uhum. E já é pai, né? Então já me protegia bastante nesse sentido. Só que, nesse caso, são pessoas realmente mais negativas, assim, sabe? Por exemplo, você vai pra praia, você vai, né, tá de sol, e do nada a pessoa fala, leva um guarda-chuva, vai que chove. Muito prevenido Bem demais, assim, né? entendeu? Nesse nível. Mas deu Não, tudo não, certo. é a pessoa que não deixa o acaso, né? Tá sempre ali prevenido, sempre pensando na frente, né? E é Sim. maluco porque sofre muito no sentido de que nem aconteceu e já tá pensando, A né? própria pessoa sofre. É,
A própria pessoa É o sofre. sofrer antecipado, né? É. E que o barato da vida é você deixar pra sofrer na hora que tiver que sofrer, né? Mas é ser humano, a complexidade, cada um, né, pensa de um jeito, cada um movimenta de um jeito, sente de um Exatamente. jeito, experiencia a vida de um jeito, né? Uhum. Aí voltando em 2019, que você foi aprovada e te convocaram, né, te chamaram, efetivaram para começar a trabalhar na empresa, que é em Campinas, que aí você se desloca de Petrópolis para Campinas, efetiva, enfim, de fato. Foi isso. Aí eu vim aqui no caso fui para Campinas, né? Comecei, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu comecei a entender mais assim das minhas emoções, também comecei a entender muito das emoções das outras pessoas. A gente atendia pessoas lá, por exemplo, que não somente sofriam com algum trauma, mas também que cometiam, né? Causavam traumas em outras pessoas. Então, eram pessoas que de repente também estavam a ponto de querer finalizar a vida, ou que já tinha sido preso, ou que de repente abortou e tinha se arrependido, enfim. Então, tinham vários casos que chegavam até a gente e que a gente tinha que ter uma determinada especialização para poder falar com essas pessoas. Então, o que a empresa fazia? A empresa não cobrava da gente, mas particularmente os treinamentos deles lá eram mais de 20 mil reais na época e capacitavam a gente. A gente fazia os treinamentos, as imersões, os treinamentos. Foi quando eu comecei a pegar muito mais gosto por essa área, porque já tinha a área da inteligência emocional, socioemocional e multifocal do Augusto Cury, que eu vivia estudando, né? Essa parte de inteligência emocional, aquela coisa toda. E aplicar isso, né? Isso, e aí eu comecei a realmente aplicar. Tudo bem que eu já aplicava mais na minha vida, né? Mas comecei realmente a aplicar na vida das outras pessoas e aí, consequentemente, a gente aprende mais, né? Porque a gente tá ali na prática. Então, eu realmente comecei a ter gosto por isso. Aí eu falei, só quero trabalhar com isso agora, vou trabalhar só com isso. Me encontrei. Encontrei. E eu realmente, porque como na época, tem um amigo meu que inclusive vivia falando pra mim, uma coisa que ele falou me marcou muito. Ele falou assim: Aline, não sei como é que você consegue, você acabou de sair de um casamento de muito tempo e você tá em Campinas e tá nesses treinamentos todos, tô vendo você se formando e tal. Como é que você consegue? Você não tá triste, não? Tipo, né? Cadê o semblante ruim, digamos assim, né? Mas ele não falou por mal, né? Mas porque a resiliência, né, que eu comecei a adotar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a focar em coisas que particularmente tiravam a atenção daquela questão negativa, né, do meu casamento. Você perdia a mente, o tempo com outras coisas, né? Eu Focava em preenchia, outras coisas. eu preenchia minha mente com isso. E como era uma coisa que estava me instigando muito a conhecer, a desbravar, então particularmente eu não tinha mais Essas lembranças, essas recordações, né? Você eu seguiu não, em não frente. ficava tentando, assim, buscar sofrer por aquilo, entendeu? Seguiu em frente. Eu tava tentando seguir. Não, é muita aventura, né? A sua vida baseada em coragem, é perseverança e aventura. Porque você vai para Campinas para seguir a carreira de aeromoça, né? Embarcar nessa carreira de aeromoça. De repente vai para uma outra empresa da PNL, né? Isso. Nossa, caramba, até caiu um pouquinho de água aqui. Acontece. E como foi? Você sai de uma área, né, que era o seu sonho de voar aeromoça e de repente vai para o PNL. Então, nesse caso, particularmente, realmente, eu queria muito, né, trabalhar na área de comissária de bordo, né, estudei, enfim, fiz tudo, dediquei tempo, aquela coisa, né, cheguei até a fazer alguns exames e tudo mais para poder realmente tirar a certificação exclusiva e fiz passaporte, muita coisa. Mas eu realmente me encontrei na área da PNL depois que eu comecei e entendi sobre isso, porque a sensação de me autoconhecer, Kleber, não teve preço, sabe? Quando você entende o porquê que você age daquela forma e você não vai deixando a vida te levar, igual o Zeca Pagodinho diz, né? Sim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exato. Então, eu comecei a me autodescobrir. E eu comecei a perceber que aquilo era muito bom pra mim. Porque eu tenho um tipo de comportamento, porque aquilo foi acionado através de um gatilho. Então, não é inconsciente. Eu não vou estar levando a minha vida de uma maneira inconsciente. Eu tenho consciência sobre aquilo e quando tomo consciência sobre isso,
eu consigo não controlar as minhas emoções, mas eu consigo controlar o comportamento que eu tenho através daquela emoção. E também podendo somar com outras pessoas, né? Direcionando a elas, trazendo, né, um afago, ajudando essas pessoas também assim, a entender, trazendo Sim, soluções, aquela fadiga, aqueles momentos, aquela fase que ela se encontra, né? exatamente, especialmente a minha família. Então, por exemplo, eu tenho um caso na família da minha irmã que tinha depressão, então a gente ajudava muito com relação a isso. Depois eu consegui também ajudar ela com as atividades físicas, coloquei ela na academia, ela para fazer luta, para fazer dança. A minha outra irmã também, a Thalia Ana Paula, né? Então, consequentemente, tudo isso veio ajudando e cooperando também com o acompanhamento ali que eu fui tendo com elas e também minha mãe, todo aquele apoio, enfim, familiar. E tudo foi melhorando. Que bonito, você ainda conseguiu expandir também para a família. Sim. Levou, aplicou em casa. Que Sim. bonito. E Olha. minha mãe sempre apoiou, né? Então, tem que agradecer muito a família também, sempre me apoiou. Até porque a minha mãe fez isso também, né? Ela fugiu de casa lá da roça, do meu avô, porque não queria ficar trabalhando o tempo todo lá. Tudo que ela ganhava, colhia e tudo mais, e ganhava dinheiro era pro meu avô. Ela veio pra Petrópolis, tá certo, Aline, então vai pra Campinas, segue sua vida, vai dar tudo certo, né? Eu, por exemplo, tive a grande dádiva de levar minha mãe na praia pela primeira vez, quando ela estava com 48 para 49 anos. Uau. Minha mãe nunca tinha ido na praia. E estava tão próximo ali da praia, né? Tão próximo, Pelas nem 80 coisas. quilômetros, ela nunca tinha ido na praia. É tão bonito, né, você poder realizar momentos ali. Eu lembro de uma fase, eu achava bonito as pessoas irem voar de avião. Então eu achava o máximo, sabe? E era muito bonito, de levar, eu levei minha mãe, aquela sensação, parece que o avião ia pousar no mar, ela para não gritar, ela apertava a mão. Então é muito bonito você presenciar a vida ali acontecendo, né? E mesma coisa na praia, porque o pessoal de Minas Gerais, eles demoram muitos anos a conhecer a praia, né? O meu avô, ele faleceu e não conheceu a praia. Então, Eu tenho primos que ainda não conhecem a praia. uhum, Parece uma bobagem, né? Mas que tem um significado. sim, E para você teve esse significado, né? sim, De poder levar sua mãe à praia pela primeira vez. exatamente. É muito bonito, É né? uma coisa que ela não esquece até hoje. Tá eternizado. Toda vez que eu chego lá, vamos pra praia? Ela gostou. Já acostumou. A gente sempre vai pra Copacabana. Olha que delícia. E já tem uma viagem programada? Agora em maio. Vai estar bom, porque ainda não é frio, nem no inverno ainda não chegou. Sim. Vai dar para aproveitar. E também a cidade tem sempre a temperatura em alta, né? Rio de Janeiro Uhum. tem essa boa, essa frescor, né? Verdade. É só ter coragem e mergulhar. É. Eu brinco muito, que eu adoro ir no rio, que é água salgada e tal. Eu vou no rio sargar o bumbum. E depois ir pra Minas, na cachoeira, adoçar o bumbum. Adoçar. Nesta, né? Aham. Aí voltando em 2019, o lockdown, né? Isso. Que aí- 2020, início de 2020 que teve o lockdown. E aí a empresa, vocês tinham muito contato físico, né? Tinha. Aí teve que pausar. Sim, E aí como é que fica esse momento sim. de ter que parar e esperar? Nesse momento foi muito assim arrasador pra mim, porque assim, acho que pra a maioria das pessoas, né, pra não dizer assim todo mundo, mas ninguém tava entendendo mais ou menos o que tava acontecendo, né? Então, a empresa fechou tudo, porque os nossos treinamentos eram todos presenciais, né? Particularmente todos os eventos eram no hotel, então lockdown, fechou tudo, enfim, não iria continuar com a E empresa. o virtual não estava ainda, claro, né? Isso não tinha ainda definido, né? Não tinha, isso não estava claro, né? O virtual, né? Então, no caso, teve muitas empresas que acabaram se adequando para o digital, outras não. Por exemplo, a da empresa que eu trabalhei, particularmente não foi. Ela só foi bem depois, mas enfim. Então, a Era gente novo, saiu. né? Não tinha, é todo mundo perdido, né? Assim, não tinha Uhum, muita noção até onde ia aquilo, né? Era confuso, porque exatamente. na minha profissão mesmo, a gente ainda demorou um tempo
a vir pro virtual, fazer remoto, de casa, demorou-se esse tempo. E as empresas também, né? Era tudo muito novo, né? Aprender a lidar com o novo. Sem dúvidas, né? Kleber, pessoal de casa, com certeza o marketing digital, o tráfego pago, ele teve um grande boom ali no período da pandemia, né? Então, onde várias empresas locais começaram a pensar, se o meu cliente não pode vir até a mim, por que que eu não posso ir até a ele? Entende? Uhum. Então, eles começaram a pensar dessa forma e criou esse mindset. Poxa, por que que eu não posso aparecer? Porque quem não é visto não é lembrado. Lembrado. Então, eu preciso aparecer para o meu público, eu preciso aparecer para quem quer me ouvir. Só que não foi só uma pessoa que começou a pensar nisso. Foram várias. Por exemplo, hoje eu atendo clínicas de estética. Então, não foi só um doutor, né? Biomédico, enfermeiro esteta, enfim, dentista, bucomaxilo, enfim, todas as formações que trabalham com essa área, que foram exclusivamente para dar a cara a tapa no tráfego pago. Foi o concorrente dele também. Então, antes da pandemia, eu costumo dizer que as pessoas, Kleber, elas adotaram um comportamento que agora não pertence mais a esse comportamento. Porque se a gente for parar para analisar, as empresas tinham uma carteira de clientes e depois da pandemia, ali, durante a pandemia, isso mudou totalmente. Foram os clientes que começaram a ter uma carteira de empresas. Então, se hoje, por exemplo, eu entro em contato com uma clínica de estética, tenho 45 anos, tenho melasma, poxa, eu sou uma mulher que particularmente já estou tentando, de repente com o dermatologista, com vários tratamentos, resolver esse meu problema e eu não estou conseguindo. Eu vou entrar em contato com uma clínica de estética porque eu sei que ela vai conseguir resolver aquele meu problema da noite pro dia, a depender do caso. E já está tudo ali, digamos, uma força de expressão, já está mastigado, né? Você já tem todas as informações ali, né? Sim, Fica mais claro, né? com certeza. Você já chega com as dúvidas já bem sanadas. Sim, porque o tráfego pago, ele vai instigar uma pessoa que particularmente tem aquela dor, mas de repente não tem aquele determinado interesse. Porém, quando ela tomou a decisão de clicar, eu quero fazer isso. Até porque muitas das vezes os anúncios patrocinados que chegam para você é porque você já pesquisou alguma coisa também no Google da vida. Você estava procurando por alguma determinada solução. Então começa a aparecer como sugestão para você. Você acha que a Google, essas ferramentas, elas ouvem a conversa? Aham, Ouvem, né? certeza. Porque é muito comum a gente falar marca para certos assuntos e vai aparecendo depois, né? Sim, Ofertas. é sugestão. Então, é aquilo que você está geralmente visualizando por mais tempo, aquilo que de repente você está curtindo mais vezes, ele consegue entender. Ela curte de repente vídeos mais curtos. De qual tema? Desenvolvimento profissional. De qual tema? Comédia. Então começa a aparecer mais vídeos parecidos como esse para você. E da mesma forma, anúncios. Mas é bem maluco, né? No sentido de que senão também você fica só naquele nicho, né? Só naquele universo ali. E tem outro mundo, outro paralelo também acontecendo, hein? Tem. É algo que eu não tinha parado para analisar nesse sentido. Mas a tecnologia dos novos celulares também tem, né? Essa função ativada para poder ouvir realmente o que você está falando durante o dia a dia. E quando você vai ver, vai ter lá. Um dia desses eu tava falando, nossa, como eu preciso voltar a estudar inglês? Do nada apareceu propaganda para mim do Duolingo. Nesse lado é bom, porque é um incentivo, né? Entendeu? É uma coisa positiva. Tem esses aplicativos agora de banco que eu fiquei assim encantado. Que tem um assistente que ele vai te avisando, lembrando o que vai dar para vencer, para pagar, o que já foi pago. Achei incrível, é uma ferramenta É um assistente, né? completamente assim, muito positivo, né? E é isso que eu também estou desenvolvendo atualmente. Assistentes Olha, virtuais. que interessante. E você está desenvolvendo essa ferramenta? A gente chama de secretária digital, né? Para ficar mais familiarizado com clínicas de estética. São inteligências artificiais que particularmente cumprem tarefas de escritório. Ou seja, ele vai oferecer esse serviço para as pessoas?
Como ele na prática ele funciona a ideia de colocar ele na prática. Isso. Por exemplo, hoje, vou imaginar que você é um dentista, você entrou em contato com a nossa empresa e você tem uma clínica de estética e você faz estética odontológica, estética de harmonização facial, por exemplo. É o meu mais forte, né? Lá na Beckhoff Hub. Então, como que vai funcionar? Eu vou desenvolver uma secretária digital para você com determinadas funcionalidades. A nossa secretária digital, você é especialista no assunto, ela vai ser especialista no assunto. Ela vai entender qual que é exatamente a dor, a queixa que aquele paciente está trazendo e, consequentemente, qual que é o melhor protocolo para ser desenvolvido para aquele paciente. Então, por exemplo, vou falar de mim, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um grande incômodo que eu fico falando que eu tenho uma papadinha aqui. Então, quando eu vou gravar vídeos, né, de baixo para cima, eu me incomodo muito com essa região aqui. E eu fiz algumas avaliações, a minha própria secretária digital faz isso, que se eu colocar aqui de baixo para cima, ela vai dizer, ó, você precisa fazer mento, né, que é colocar aqui 1 mlzinho de preenchimento aqui e acabou, de ácido e acabou. Não precisa fazer mais absolutamente nada, porque se eu for lá na consulta, consequentemente, presencialmente falando, o dentista vai avaliar aqui, o profissional vai avaliar e vai falar assim, olha, deixa eu ver aqui se você tem gordura ou se você tem flacidez, porque pode ser que você tenha ambos. Aí, presencialmente, vai conseguir me dar um diagnóstico melhor. Entretanto, pelo que já foi avaliado ali, né, de forma virtual, já sabe que eu não preciso fazer uma lipo de papada, por exemplo. O que eu preciso é colocar queixo para ficar mais harmonioso. Como o próprio nome já diz, eles trabalham com harmonização facial, harmonização orofacial. Então, a minha secretária digital não precisa, digamos assim, você treinar um ser humano, você contratar uma nova secretária, ficar ali naquele tempo de experiência de 2, 3 meses, entendendo quais são os protocolos da clínica, perguntando para a doutora qual que é o protocolo específico para essa queixa que a pessoa trouxe. Ou seja, tirando a atenção e o foco da doutora. Não, a secretária ela vai ser especializada no assunto. É uma secretária, então, digital, precisa, certeira, bem direcionada naquela situação, naquele problema. Isso, naquele segmento. Isso para tudo. Por exemplo, se entrar em contato comigo uma leste, se entrar em contato comigo uma menina que faz unha, se entrar em contato comigo uma clínica médica, uma terapeuta, um fisioterapeuta, enfim, qualquer área. Sei lá, vendas de rodas, pneus. Exato. Outras áreas também. Qualquer, sim, que vende carro, gente que trabalha com loja, mercado, enfim, tem algum tipo de demanda para poder enviar promoção, especialmente empresas que precisam fazer agendamentos em exclusivo, isso é né? muito comum, Call center, hotelaria, tudo isso. Entrou em contato com a nossa empresa, a gente consegue estar trabalhando. Claro que agora eu tô um pouco mais nichada, né? Tô trabalhando mais nessa área voltada aí para HOF, né, que é a harmonização orofacial, né, a harmonização corporal também que envolve, e no caso essa parte aí voltada para beleza e clínica médica, né? É que de tempos em tempos também oscila, muda, né? Vem outras procuras, né? Outras empresas, outros segmentos, né? Sim. Tem o boca a boca também. É que eu tô fazendo o possível, Kleber, para fazer o seguinte, conseguir trabalhar tudo dentro de uma única estrutura de vendas, que a gente já validou. Então, por exemplo, no caso de uma clínica de estética, ela precisa entender qual que é a queixa do paciente para poder indicar o melhor protocolo, qualificar aquele paciente, entendendo qual que é a urgência dele, entendendo de repente quanto tempo que ele está passando por aquela situação, e também se já fez algum procedimento estético. São algumas perguntas de qualificação, né? A partir daí, ela vai sugerir e vai vir com as fotos de antes e depois. Então, por exemplo, uma leste, uma menina que trabalha com unhas, uma menina que trabalha, aí no caso, doutores que trabalham com a parte visual, precisa mandar fotos de antes e depois, porque trabalha com essa parte estética, sabe? Então, você gostaria de ver aqui umas fotos de antes e depois exclusivas desse procedimento, exclusiva desse protocolo, exclusiva desse atendimento? Enfim, entendendo a necessidade, consequentemente ela vai enviar. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, primeiro, você intensificou, você clareou e você falou assim, olha, você está vivenciando por isso.
já tem tanto tempo. Sei lá, às vezes a pessoa chega e fala, tem 5 anos que eu me incomodo com isso, né? E do nada você fala assim, olha, essa pessoa aqui também tinha essa mesma dor que você tinha e a gente conseguiu resolver da noite pro dia o problema dela. E já mostra uma possível, como vai ficar lá na frente, né? Já traz um certo mostruário, o resultado, né? Sim, é uma pessoa, né? Uma persona transformada. Então, qual que é a solução que você tem para oferecer para aquela pessoa? Como você transforma essa vida? Aí, através dessas provas sociais que a gente diz, automaticamente já estruturou ali o funil de vendas dessa pessoa. Aí ela chega para a parte da oferta, que a gente fala do pitch de vendas, digamos assim. Então, é onde a gente coloca autoridade em quem é aquela pessoa, é onde a gente explica que, de repente, por exemplo, muitos desses doutores têm uma grande dor, muitas dessas meninas que trabalham também com unhas, com beleza, enfim, tem uma grande dor que é a pessoa marcou e não compareceu. Então, a minha secretária digital, ela consegue criar o link de pagamento e ainda verificar se aquele link de pagamento foi pago antes de ela agendar na agenda da doutora, na agenda da profissional. E ela consegue também lembrar a pessoa, o cliente, que ele tenha um agendamento, Consegue. tal dia, tal hora. Consegue, exatamente. Porque Olha, hoje também muitas pessoas não comparecem porque acabam se esquecendo do compromisso. é fato. Não é, às vezes, não é porque não quis, Uhum. outros compromissos acabou fazendo com que esquecesse daquele detalhe, enfim. Hoje a gente está desenvolvendo tecnologia exclusiva para inclusive para poder ligar para a pessoa, a inteligência artificial ligar para a pessoa, lembrando ela que ela tem aquele compromisso. Uau, que ponto, né? É. Estamos chegando. Então não é só WhatsApp. Tem gente que trabalha ali bastante com Instagram também. Então quer colocar uma palavra-chave, digite eu quero, que eu vou te enviar um cupom de desconto de 20% no seu direct, vou te enviar um brinde, alguma coisa, uma avaliação gratuita, né? Então tem como trabalhar também. Aí a gente joga depois para o WhatsApp. E assim, todas as empresas, segmentos diferenciados podem entrar em contato com vocês e aí vocês vão entender esse corporativo da empresa para vocês trabalhar focados, direcionados nessa empresa, não é isso? Sim. Inclusive, se você entrar em contato hoje lá com a nossa empresa, você vai ver que o nosso atendimento é 100% secretária digital. E é 100% humanizado, parece que você está falando com um humano. Porque às vezes dá uma fadiga, que eu quero falar com um humano, com alguém, e aí a inteligência artificial muitas das vezes é muito fria, não tem assim vida, é muito robótica. Isso, porque acontece? A gente volta ali no que a gente estava falando da evolução também do tráfego pago do marketing digital, né? Porque com a tecnologia também foi assim. A gente poderia observar, por exemplo, ali que no início de 2023 estava se falando bastante ali de inteligência artificial, automação. São plataformas que a gente utiliza para fazer programas, né? Programar mesmo, só que com poucos códigos, né? A gente chama de low code. Então, consequentemente, a gente começou a ter essas automações. É onde você entrava em contato com uma empresa, tinha um menu daquele de você, digite 1, digite 2, digite 3 e fale tal departamento. E realmente ficava aquele negócio mais robótico. Parece que eu não entendi o que você disse. Digite o menu, volte ao menu anterior. Então, realmente isso é muito chato, né? Agora teve esse avanço que tem a inteligência artificial mesmo, e ela realmente se comporta como um ser humano. Pra você ter uma ideia, eu consigo colocar a personalidade de quem é você. Por exemplo, você é uma pessoa que sorri bastante, você é uma pessoa que é muito alto astral, você é uma pessoa que você se gesticula, você é uma pessoa que você gosta de entender, é curiosa e tudo mais. Então, se eu colocasse a sua personalidade para a inteligência artificial também transmitir isso através dela, consequentemente você vai conseguir. Numa pergunta, por exemplo, que é mais delicada, ela vai colocar um emoji mais triste ou mais neutra, né? Numa pergunta que é mais feliz, né? Alguma coisa assim que traga um entusiasmo para a pessoa, ela vai colocar um emoji mais feliz. Então, realmente, ela não vai ignorar igual esses robozinhos, né? Uhum. De antigamente. Que é frio ali, né? Aham. Ela traz então uma emoção Tem. e te traz uma proximidade com você, né? Sim. Esses dias teve uma doutora que entrou em contato e ela falou assim: porque eu gostaria de fazer reunião agora. Só que a gente colocou na programação
para a inteligência artificial só agendar, né, com intervalo de pelo menos 2 horas a partir do momento que a pessoa está falando com a gente. Por quê? Para dar tempo, né, do Se pessoal das preparar. nossas vendas se prepararem e tudo mais. E aí ela achou que ela estava falando tanto com o humano que ela falou assim, esse tempo que a gente está conversando aqui, a gente não poderia estar conversando, fazendo uma reunião? Que Porque ela ótimo. achou que ela realmente estivesse falando com um humano. De tão preciso, né? Sim, de tão real que estava ali ela conversando com a inteligência artificial. E a gente ainda coloca um toque humanizado. A inteligência artificial mostra que está digitando. Ela demora um pouquinho também para responder, né? Cerca de mais ou menos ali 20 a 30 segundos que a gente coloca cada resposta, Para simular mesmo o real, o mundo simulando o real. comportamento humano, Ótimo. né? Agora, quando vocês pegam uma cartela de uma empresa, cada empresa vocês vão ter um estudo, uma compreensão da identidade dela, do movimento, para direcionar, né? É uma coisa diferenciada. Exatamente. Por exemplo, doutora Eliane entrou em contato comigo esses dias e ela falou assim, olha, eu tenho uma carteira de clientes, de pacientes aqui que já entraram em algum momento aqui com a nossa clínica e são 6.000 pessoas. Eu queria esse trabalho da secretária digital. Falei, olha, o trabalho da secretária digital vai ser muito útil em segundo plano. Por quê? O que ela estava querendo? Ela queria que a gente fizesse disparos para poder chamar esse público no WhatsApp. Só que 6.000 pessoas não são 6 pessoas, né, meus queridos? Não são 6 pessoas. Então, não são 60 pessoas, não são 600. Então, se a gente fosse fazer algum tipo de disparo, mesmo que fosse de forma gradual, demorasse ali um mês para poder chamar esse público, subdividindo, poderia acontecer dela perder o número. Para começar, quando a gente trabalha com essa estratégia de disparo, que a gente já entra num assunto aí voltado para campanhas, que a nossa secretária digital também faz, a gente precisa subdividir e trazer segurança para o nosso cliente. A gente não quer, por exemplo, que você perca o seu número do WhatsApp por banimento, por spam, da sua clínica que você tem um negócio ali há 10 anos, por exemplo. Você não pode perder dados, enfim, é muito importante. Então a gente gera uma contingência. A gente utiliza números já aquecidos, né, para poder estar fazendo esses tipos de disparos e, consequentemente, estar fazendo esse tipo de campanha. É aquele tipo de dinheiro, Kleber, que, por exemplo, dá um exemplo da minha vida, tinha que fazer a manutenção da minha lente de contato. Eu não fui até hoje. E o certo é fazer de 6 em 6 meses. Essas clínicas odontológicas têm um grande problema com isso, de controle de manutenção. Que a pessoa acaba esquecendo, vai na correria do dia a dia. Exatamente. Então, eu sei que eu preciso fazer, mas, poxa, tá dando pro gasto, então eu não vou. A mesma coisa minha unha, a mesma coisa meus cílios. Eu não vou agora. Por quê? Dá pro gasto, ainda pra aguentar aqui mais uns 10 dias. Se, particularmente, a clínica, o espaço daquela profissional está recebendo leads, né, por tráfego pago, principalmente porque ela vai ter uma demanda sempre, todos os dias, ou tá vindo gente de indicação, a demanda dela já tá, né, porque ela trabalha com serviços, não pode estar sempre colocando uma pessoa ou outra, consequentemente ela vai estar perdendo nesse quesito de pegar esse dinheiro que está na mesa. E é um dinheiro limpo, que a pessoa só está esperando você chegar lá e falar, eu tô aqui, realmente eu tenho que ir, vou aí. Se a doutora Daiane Mori entrasse em contato comigo agora, Aline, vamos fazer sua manutenção? Vamos marcar. Eu ia. Às vezes a outra ponta de te buscar, né? Trazer você. Eu Fulano, já que passou o prazo, olha, bora, vamos fazer, marcar. Porque eu fico esperando mesmo, eu esperar. Porque daí outras urgências vai aparecendo, né? Os compromissos. Realmente faz diferença. A minha Leste, a menina também que faz as minhas unhas, elas falam, tá precisando fazer manutenção, hein? Acompanha seu Instagram. Mas e aí? Né? Tem que estar dando aquela chamada. Então, consequentemente, a gente acaba indo. Porque tem essa chamada. Agora, a secretária digital consegue fazer esse resgate desse público. Ou se pelo menos a nossa secretária digital começar a trabalhar com esse público que vem do tráfego, que vem dentro do horário comercial, fora do horário comercial, consequentemente vai sobrar mais tempo para conseguir trabalhar com esse público mais frio, que está ali, que já de repente já é paciente, que de repente já é cliente, mas que não está sendo trabalhado, entendeu? E tem ferramentas para isso, né? É só realmente ter compreensão para ter essa ferramenta trabalhando a seu favor, né? Com certeza. Por exemplo, a gente ainda consegue unificar o tráfego ao marketing, né?
Então, nesse caso, se a gente for parar para pensar no que a doutora Eliane trouxe pra gente, tenho 6.000 contatos. Eu falei com ela, a solução, qual que seria? A gente pegar essa base de 6.000 contatos, jogar no tráfego pago, fazer uma estratégia de remarketing e, consequentemente, a gente atrair esse público por anúncios patrocinados. A gente vai criar uma estratégia que a gente chama de sufocamento. Já viu aqueles anúncios que toda hora aparece pra você? Nossa, que chato esse anúncio aparecendo pra mim toda hora. Uhum. Mas é porque já foi validado pela empresa, tá trazendo bastante lead, bastante potencial cliente e, consequentemente, tá validado. Ela vai continuar aparecendo pra você ali até você clicar. Tipo, nossa, esse cara tá me enchendo o saco. Nossa, essa mulher tá me enchendo o saco. Pela Cliquei. persistência aí. Sim, porque quem não é visto não é lembrado, não tem jeito. Então, consequentemente, ela clicou, aí sim ela caiu dentro do WhatsApp da doutora, a partir daí que a secretária digital vai vir atendendo. E o que a gente levantou? Que 44% dos atendimentos acontecem fora do horário comercial. Aí o que muitas empresas estão fazendo, Kleber? Desligando o botão da campanha do Facebook e do Instagram, dos anúncios patrocinados. Final de semana. Onde a grande maioria do seu potencial cliente vai chegar para você naquele momento que tá mexendo no celular final de semana. Exato. Você está num momento mais tranquilo, de tempo, mais de boa. É um momento que você está ali para pesquisar mesmo, né? Porque durante o dia comercial, você está focado em outros assuntos. É um momento que você aproveita para relaxar, buscar outras possibilidades. E aí, nesse momento, essa ferramenta faz a diferença Sim. que ela direciona. E as empresas, então, têm que se ligar e deixar ligada o sistema delas para ter essa comunicação, esse contato, né? Esse canal. Ela não vai perder aquele potencial cliente que chegou. Por quê? Porque se ele tiver, beleza, tá fazendo tráfego pago. Inclusive, a gente também faz o tráfego, né? Exclusivamente para essas clínicas de estética e a área da saúde, beleza. Então, tá fazendo tráfego, tá chegando potencial paciente, tá chegando potencial cliente, beleza. Quem vai estar atendendo no final de semana? No momento que você tá com a sua família? No momento que você tá ali com o seu filho? No momento que você tá dando um carinho pro seu pet? O assistente virtual. Bem dito. A secretária digital, né, inteligência artificial, vai estar ali dando todo o suporte como se fosse realmente um ser humano. Aí o que geralmente acontece com esses negócios locais é o seguinte: chega dia de segunda, de terça-feira, de repente, né, a clínica tem secretária, tem gente que atenda, mas vai tentar resgatar o contato com essa pessoa, a pessoa não responde mais. Já passou horas, tempo ali, já até... Porque às vezes é o frescor do momento, né? Aquela vontade daquela hora, daquele momento. Exatamente. Então, consequentemente, ela viu, ela se interessou, ela gostou, nossa, preciso realmente resolver isso aqui vai resolver meu problema. Cliquei, quero resolver, quero conversar. Ah, ok, a pessoa entende que é domingo, tá bom, a pessoa entende que é sábado, legal. Só que ali na correria do dia a dia, pensa comigo, a pessoa vai estar lá no trabalho dela, ela vai estar lá dando atenção, não mais para ela, principalmente na área de estética. Ela vai estar dando atenção para a vida dela financeira. Então, ela precisa focar no trabalho dela. Ela não vai conseguir te responder com precisão. Agora, imagina comigo, se você tiver uma secretária digital, que a pessoa entre em contato com a sua empresa, consequentemente, naquele mesmo momento, instantaneamente, porque ela atende 24 horas por dia, 7 vezes por semana, sem descanso, sem pausa, atender, qualificar, entender, né, o seu paciente, né, o seu cliente ali. Essa procura. Exato. E falar assim, ó, tá bom, você tá agendado já para segunda-feira, às 10 horas da manhã. É literalmente você dormir e acordar no outro dia para trabalhar e você ver sua agenda lotada. É muito funcional. Isso não é promessa, Kleber. Isso é fato. Eu vivencio isso na minha empresa, porque eu faço tráfego para poder atrair os doutores. Chego na segunda-feira, minha agenda já está lotada, não consigo respirar. E a sua empresa, ela fica em Campinas? Em Campinas mesmo, No estado de São Paulo? Sim, a sede. E aí, nossa equipe, né, são 15 pessoas na equipe, todas estão espalhadas. Tem alguns aqui em São Paulo, tem outros lá na Bahia, tem outros em Salvador, tem outro em Trancoso, tem outro lá no Pará.
E aí vocês conseguem atender o Brasil inteiro. O Brasil né? inteiro. Não tem fronteiras. Não, Logo mais também tem que ir para os países vizinhos aí, em né? nome de Jesus. Aê, arriba! Ai, que rico! Inclusive, foi até interessante você falar sobre isso, né? Porque a gente contratou exclusivamente, né, uma pessoa que fale espanhol, porque a gente tá com demanda gringa, Uau! né? Que coisa boa! Então a gente tá pensando realmente nisso. Inclusive a secretária digital vai estar falando espanhol, tudo bonitinho lá pro pessoal, mas a gente precisa para fazer as reuniões de alguém que fale fluentemente espanhol. E aí tem para somar. Como que é o nome da Exato. empresa mesmo? Tech Hoff Hub. Tech, Na verdade, Tech, Tech Hoff Hub. Tech Hoff Hub. Hub, isso. Na verdade, o nome do projeto é esse, né? Que é da empresa é Vieira Growth Hub. Ah, só faz Growth de abreviaturas. crescimento, né? Abreviaturas. Então logo mais vai ganhar o mundo. Em nome de Jesus. Ah, é. Conjugue um verbo. Eu conquisto, tu conquistas, ele conquista, nós conquistamos, vós conquistais, eles conquistam. Aê! Maravilhosa! Boa! Ai, que delícia ter aqui a sua presença, esse nosso bate-papo. Por mim, a gente ficava horas e horas e horas aqui. Gostaria muito que você deixasse seus contatos para que todos os terráqueos entrassem em contato com você lá na sua empresa. Claro. Bom, arroba do Instagram, né? É Tech Hoff Hub, né? Tech, T-E-C-H-H-O-F, né? Hub, H-U-B, tudo junto. E lá mesmo, né, tem um linkzinho do nosso site. Aí você pode entrar lá, clicar no WhatsApp, que você já cai. E já vai ser, inclusive, impressionado pelo atendimento da nossa secretária digital. Confere lá para ver se realmente é humanizado o que eu tô falando. Aê! Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Muito obrigado, viu? Muito bom. Tudo de bom. E que a sua empresa ganhe o mundo aí. Amém. Obrigada. Em espanhol, inglês, alemão, francês, japonês. E Necessito. recebo, né? Recebo, em nome de Jesus. Aê. E vocês, terráqueos, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Ativem o sininho, dêem o joinha. E nos vemos mais e mais vezes. Beijo no coração. Beijo, pessoal.